Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu trago aqui para vocês uma dica de leitura que eu estou fazendo sobre esse livro. Vocês já ouviram falar desse livro aqui? O livro de Urântia? É um livro maravilhoso, tá? Eu tenho feito a leitura dele já há alguns meses, assim, deslumbrada. É um livro best-seller internacional, tá? Ele fala sobre o quê, pessoal? Descobrindo os mistérios de Deus, do universo, né? A história mundial, ou seja, a história do nosso mundo, né? Que é considerado como Urântia. A história de Jesus e a história de nós mesmos, né? Por assim dizer. Porque tudo que você descobre sobre o mundo, você descobre um pouquinho mais sobre você. Então, é um livro maravilhoso. E ele vem com duas capas. Essa capa aqui, eu até coloquei uma capa pronta para poder auxiliar e não deixar ele estragar. Ele já chegou para mim tem alguns meses, mas eu preciso muito ir numa papelaria para colocar um contact. Então, além dessa capa, ele também vem com essa capinha aqui, ó, a capa original dele, né? Que ela é como se fosse um livro de enciclopédia, tá? E parece uma bíblia. São folhas de seda, muito fininhas, né? E letrinhas miudinhas, com mais de 2.000 páginas. Então é um livro com assunto demais. Maravilhosos, né? Maravilhosas informações. E esse livro aqui, ao começar a ler, ele dá um boom na nossa mente, tá? Então, uma ótima dica, leitura aqui do livro de Urântia. E eu tenho também que fazer referência à primeira pessoa, né, que citou esse livro, né, na minha vida. Foi através de um canal do Pedro Augusto, Espiritualidade com Pedro Augusto, né? Então eu conheci ele desde quando ele estava num canal anterior. Então logo depois, né, eu acompanhei toda a trajetória dele. Uma pessoa maravilhosa, né? Pedro Augusto, a Vitória, a Michele, a Jace, enfim, todas as meninas. Agora eu posso não lembrar o nome de cada uma delas, mas de toda aquela egrégora maravilhosa do Pedro Augusto, né? O EPA, muito obrigado, pessoal do Espiritualidade com Pedro Augusto, né? Então, mais do que poder, né, ter o privilégio de ouvir as canalizações que o canal traz, né, é também poder ler a orientação que foi dada, né, através daquele canal. Então, eu digo, esse livro é maravilhoso. Ele traz um descortinar, assim, de fatos que vocês vão compreender o quão bela a vida é. E muitas coisas estão escondidas de nós, né? Muitas coisas estão escondidas de nós. E aqui eu reforço o seguinte, eu quero deixar um assunto, um tema muito bonito, que eu fiz uma leitura recente, foi sobre o ajustador de pensamentos, né? Então, qual analogia eu fiz, né? Porque assim, pessoal, cada um, né, coloca aquele conhecimento em prática de acordo com o saber que lhe chega, aquilo que se apropria de entender, né? E colocando em prática com sabedoria. É como eu digo, então, saber não é só um saber, ele pode ser utilizado como uma sabedoria. E eu te digo, esse livro é um encaixe para isso. Maravilhoso. Sobre o ajustador de pensamentos, ele traz como se, por exemplo, Deus, né? Nosso Pai, o todo, o Criador universal, né? Do multiverso. Então tem ali o Versa, né? Tem ali o paraíso central, onde ele está, né? Então aqui tem muitas informações a respeito disso. Então tem ali o paraíso central, e ele, né? Como que eu posso dizer? Ele se subdivide em fractais, né? Para que dê conta de toda esta quantidade de alminhas. Então, digamos que cada um de nós que recebeu, a partir das subdivisões das suas mônadas de criação, nós somos um fragmentozinho. E você aí que é um fractal, eu aqui que sou um fractal, cada um de nós temos os nossos ajustadores do pensamento, né? Então, o que é o ajustador do pensamento, a analogia que eu faço? Então, independente de livro ou não, todos nós temos esses ajustadores, né, entre aspas, de pensamento. E é como a palavra mesmo diz, ajustador. O que precisa ser ajustado
é aquilo que ainda há necessidade de se aprimorar. Então, muitas vezes, nós temos por consciência própria, né, a seguinte questão: nós não podemos relativizar o mal propriamente dito, aquilo que de fato é um mal, como sendo bom. Eu cortei o dedo do outro porque para mim isso é bom. Hipocrisia. Você, no fundo, vai perceber que você está fazendo mal se você cortar o dedo de alguém. Então você carrega na sua consciência própria que aquilo ali é ruim. Por mais que você tenha uma mente psicopata, que ela não se emocione com as coisas, né? Você vai perceber, por similaridade, a feição da pessoa que você está fazendo aquilo com ela, que não é boa. Ela vai dar um grito, sei lá, ela vai ter as reações dela, que vão dizer que aquilo não é bom. Um corte no dedo não é bom. Então tem pessoas que gostam de relativizar o mal, assim como relativizam muitas coisas, né? E, na verdade, não. No fundo, a nossa consciência nos traz o ajuste de pensamento que aquilo que é ruim, que seria ruim para você, é ruim para o outro. Então, por mais que você tenha traumas aí dentro, que não te façam perceber de pronto que aquilo que você aguentou, não necessariamente você deve fazer o outro passar por aquilo. Então, esse é um exemplo. Desde criança, nós temos isso em consciência. Eu não vou fazer isso com o meu coleguinha, pois eu sei que é ruim. E aí nós vamos crescendo, e esses ajustadores do pensamento, que estão conosco a partir de 5, 6 anos, eles começam a incutir na nossa mente todas as vezes que a gente vai fazer algo errado, né? Vamos colocar assim, entre aspas, errado. Porque no fundo nós sabemos, né, que tudo são aprendizados, errado por um modo aqui didático, né, que compreendamos isso, pessoal. Então, nessa vida, nessa caminhada com diversos aprendizados, que cada um vai escolher o seu, né, cada qual ao seu tempo vai aprendendo, convivendo, se aperfeiçoando, identificando de fato, colocando no nicho. Não, isso aqui não é bom. No seguinte sentido, você nem precisa saber muito, mas só de fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, isso já não está um tantinho desajustado, né? Então, se você colocar essa seguinte questão, fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, isso já é um ajuste. Logo, se você carrega isso no seu íntimo e você vai fazer algo com alguém, aí de repente você está prestes a cometer um engano, vamos colocar assim, um engano, prestes a entrar num karma ali de um aprendizado, e você para e pensa, às vezes não era seu pensamento. Então, aquilo que remete, o que a sua centelha faria, sua centelha divina, ou seja, é o ajustador do pensamento agindo ali na sua mente. Aquilo que o seu ego quer é uma coisa, aquilo que a sua centelha quer é outra. Então, digamos que o ajustador do pensamento vem justamente, né, arrefecer os nossos ânimos, nossos ímpetos, nossas pulsões, nossas paixões, a não cometermos desatinos, né, não cometermos enganos em cima de enganos, né. Então, vamos colocar assim, um lado X, um lado Y. Esse lado Y, né, então o lado X sendo o lado do ego, aquilo que você faz porque quer, porque ainda não, porque nessa vida, né, nessa vida de fato, você ainda não aprendeu com aquilo, e que pode não ser um tanto bom para você e nem para o outro, a sua centelha vai lá e fala, não faça. Né? Esse então seria o lado Y, o lado do ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento, então ele age pela centelha, ou então nós podemos até inclusive considerarmos como ele sendo a própria centelha. E se não centelha, podemos até dizer fractal, né, divino, ou então fragmento. Então, na verdade, é uma fagulha divina, um ajustador do pensamento. E então, pessoal, fica aqui essa ótima dica de leitura. Lógico, temos muito mais o que dizer a respeito. Se vocês gostarem, né, por si só, desse breve comentário aqui, voltem que nós vamos falar mais. Às vezes vocês querem que eu leia algum trecho, tragam algum tema que queiram que eu, assim, leia uma pequena estrofe e que venha discorrer, né, com vocês, estejam à vontade, né. Mas se proponham também a fazerem a leitura. É um livro maravilhoso. Então, na verdade, o ajustador, ele vem para que sejam feitos ajustes.
e se precisam, e se ainda é necessário ser feito ajuste, é sinal de que não está tão bom, né? E nós, como sabemos que estamos aqui para uma evolução, né, no modo ad eternum, então, assim, né, nós nos encorajamos a aprender mais, né? Então é isso, pessoal. E a partir desse ajustador do pensamento, né, virão outros ajustadores, né? E é muito interessante a gente identificar como Deus age conosco. Então, é como que eu diria, são técnicas, né? São organizações que nos regem, mesmo que não saibamos, assim como as leis divinas. Então, é um livro excelente. Então, fica aqui a minha boa dica de leitura, e você vai compreender que tudo aquilo que você tem visto, né, tem angariado como recurso próprio do saber, né, dos saberes, né, do seu aprendizado, vai fazer uma analogia tão perfeita, vai preencher uma determinada coerência entre tudo aquilo que já faz parte do seu ser, né? Então, leiam o livro de Urântia, aqueles que têm esse interesse, e vocês vão identificar que bênção de Deus em nossa vida, né? Então é isso, pessoal, e necessariamente não significa que você deve deixar de ler outros livros, muito pelo contrário. Eu leio o livro de Urântia, assim como me perguntam, eu leio a Bíblia, eu leio um Bhagavad Gita, né? Essa semana, inclusive, eu estava fazendo novamente a leitura daquele livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, né? Então, gente, tem muito conhecimento para adquirirmos ainda, né? Então, um livro a mais que você lê, um tanto a mais de bagagem que você acrescenta na sua vida, traz com propriedade. Se aquilo que você tem consumido tem a essência de Deus realmente, né? Então, na verdade, tudo, né, vai se afunilando, tudo converge, né? Então, toma propriedade disso, porque eu vou aqui terminar fazendo uma citação que eu gosto muito. Eu não sei se a palavra é exatamente essa, mas é bíblica. Tudo compete para o bem daqueles que amam a Deus? Tudo concorre. Compete não, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Como? Se o seu propósito final é esse, naturalmente é a essência que você carrega dentro de si. Então você está pronto para identificá-la entre as diferentes leituras, né? Entre as diferentes oportunidades que vão aparecer aí na sua vida. Então, vamos colocar mais atenção ao ajustador do pensamento que existe em cada um de nós? Porque quando estamos prontos para cometermos algo, que no fundo um dia vamos arrepender, nós paramos e prestamos atenção. Que no fundo, já houve um ajustador de pensamento. Que ele não queria que você fizesse algo, você foi lá e fez, né? Então, eu costumo dizer, não arrependo do que faço, mas muitas vezes, ao invés de fazer, você percebe que vem o ajustador do pensamento. Aí você para, né? Você faz a introspecção necessária. Então vamos dar mais valor, né? Mais vazão, mais ouvidos ao ajustador de pensamento que lhe é próprio, porque todos temos. Se você é centelha, você tem. Então todos nós temos. É isso, pessoal. Então, como eu sempre costumo dizer aqui, se valeu para você, pode ser que seja bom também para outras pessoas. Aproveite e compartilhe esse vídeo, faz um comentário aqui para dar engajamento ao canal. Então, se gostou, deixa o seu like. Então, gratidão profunda, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê!